Paz e graça, querido, Deus abençoe a todos vocês. A nossa mensagem hoje vai ser: tome as suas posições e fique firme. O texto que se encontra base é 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, e diz: nesta peleja não tereis que pelejar, parai e está em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais nem vos assustei, amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. A Bíblia diz que Deus, ele peleja por nós. A presença do Senhor é que evidencia a vitória. A vitória não é evidenciada pela nossa expertise, pelo nosso saber, pela nossa força. Não, é a presença do Senhor que evidencia a vitória. Jesus falou o seguinte, que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a força. O cavalo, se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a força. Uns confiam em carro e cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. É isso que evidencia a vitória. Então, como diz Jabim, Deus entregou Jabim a Débora, e o rei de Israel chegou para Débora e falou: eu não irei se tua presença não for comigo. É porque a presença de Débora era a presença de Deus. Outro foi Moisés, que falou: Senhor, eu não vou me arredar daqui se o Senhor não for comigo, porque a presença de Deus evidencia a vitória. A presença de Deus, ela evidencia que Deus está conosco, que Deus está para solucionar os nossos problemas. Porque a nossa vitória, queridos, não está na nossa expertise, na nossa sabedoria, no tempo de evangelho que nós temos, mas sim no relacionamento com Deus, da forma de a gente tratar com Deus. Uma das coisas que nós podemos aprender nesse texto é que nós devemos buscar em Deus a saída, lembrar das coisas que são de cima, lembrar dos milagres, lembrar das coisas boas, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque Deus é um Deus que ele faz nova todas as coisas, Deus é um Deus que ele faz nova todas as coisas. Ele fala: nessa peleja não terei de pelejar, tome a sua posição, fique de pé, parar, está em pé e veja a salvação. O que Deus falou aqui é que a pessoa teria que tomar uma posição, um posicionamento, postura e posição. Fique parado, postura, e posição, fique em pé. Ou seja, Deus ele nos dá sabedoria, Deus nos dá estratégia para a gente lutar, para a gente vencer as hortes do diabo. Porque o diabo ele já desceu à terra e com ele trouxe muitos males. Mas a igreja está aí para desfazer a obra do diabo. O reino de Deus é pregado, independente, quando alguém prega a palavra de Deus, ele cita um versículo, às vezes até por sem conhecimento da palavra, aquela pessoa está testificando que o evangelho é real, que o reino é real. Então Jesus veio salvar o mundo, do qual, como diz o apóstolo Paulo, nós somos os principais. Então você precisa não estar firmado, pautado na sua expertise, na sua força, na sua natureza, no seu conhecimento. Por quê? Porque diante de Deus isso é nada. Pelo contrário, isso para Deus não basta de vaidade. E para um homem também, que é um homem, como diz o Salmo 8, quem é um homem para que eu estime, e o filho do homem para que eu consideres. Contudo foste feito um pouco menor que Elohim, Ou seja, o homem, apesar de Deus dar um valor fantástico ao homem, o homem não passa de pó, de sopro, na tradução grega e hebraica vai dizer bafo, assim na nossa vida nós estamos aqui com o passar de tempo, o que nós fazemos, a vida é um presente de Deus para nós, e o que nós fazemos da vida é um presente de nós para Deus. Então, muitas das vezes nós devemos nos ter atos nobres, atos de humildade, atos que venham refletir o caráter de Cristo, que venha refletir a glória de Deus,
que vem refletir o poder de Deus, o amor de Deus, que vem refletir a graça de Deus, né? Aparta-te do mal todos aqueles que invocam o teu santo nome. Santificai-vos porque eu estarei no meio de vós, né? Santificai-vos porque estarei no meio de vós. Então, a palavra de Deus, ela nos dá alguma direção, né? Por exemplo, quando você chega no sinal, você tem o vermelho para você parar, né? O que você precisa parar? O sinal vermelho, você precisa parar. Você não vai atravessar o sinal vermelho porque pode vir um carro e lhe pegar, ou uma moto, ou algo dessa natureza. Você pode causar um transtorno ali, né? E Deus fala, e Deus ele rege o homem por códigos, condutas, diretrizes, sobretudo alinhados com a palavra de Deus. Você vai sempre me ver aqui que o maior código de conduta é a palavra de Deus, né? Claro que homens inspirados por Deus, na sua palavra, podem escrever 1000 livros e isso é bom. Eu estava vendo uma cientista social falando sobre isso, que não tem nenhum livro que vai escrever como você ficar deprimido, como você ficar triste, como você ficar batido, como você ficar ressabiado. Não existe livro assim, por quê? Porque não precisa, a pessoa já tem essa tendência. Quais são os livros? De autoestima, de você ser uma pessoa melhor, uma pessoa proativa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? O sinal amarelo é para você ficar em alerta, você ter noção, raciocinar, discernimento. É como eu falei aqui sobre as tribos de Isacar, que ele discernia o tempo e o modo, né? A Bíblia fala que os profetas eles discernem o tempo e o modo. Profeta não é aquele que dá o diagnóstico, profeta é aquele que dá a solução. Diagnóstico nós podemos ver aí muitas pessoas trazendo diagnósticos nas redes sociais, né, do Brasil, trazendo muitos profetas do caos, né? O que você vai ver de haters é um absurdo. Pessoas que não têm. A internet hoje está um cemitério cheio de abutres. A internet hoje está cheia de cadáveres intelectuais, sociais, né? Apenas atrás de notícias. Como falo isso, não me refiro mais às pessoas que dizem do corpo de Cristo, né? E as pessoas ficam em cima de uma boi de piranha, de um abutre, para poder ter views, visualização, né? Nada contra aqueles que dissecam a matéria, porque sempre vai, querido, sempre a Bíblia fala que ai daquele que não vem escândalo, porque vem escândalo. Aí daquele porque vem escândalo, né? Então você vai ver escândalo aí por parte de muitas pessoas que eu sempre falo isso, que não foram preparadas para estar onde estão, né? Pessoas que não foram preparadas para estar onde estão. Muitas das vezes a mídia ela tem esse poder de colocar a pessoa em um lugar muito alto, né? E da mesma coisa que coloca, derruba também, né? Porque são pessoas que não têm raízes. Você vai ver quando as pessoas têm raízes, como elas são preparadas, né? Espiritualmente, teologicamente, para estar em um lugar, né? Você me fala aí de alguns pastores que eu sigo e tal, que estão há 1000 anos no Evangelho, outros que estão há 10.000 anos no Evangelho, e você vai ver pessoas com frutos, resultados relevantes todo o tempo no Evangelho. Mas felizmente muitas pessoas ela acende de uma forma rápida, né? Advinda de produção inútil, pior fútil, e se torna cavando cisterna rota, cisterna que não tem água. Meu povo cometeu 2 pecados contra mim. A mim me deixaram e cavaram cisternas rotas, cisternas que não têm água, cisternas que não brotam água, cisternas que não retêm água, né? A palavra, busca da palavra, subir o monte, trazer a madeira, cortar a madeira e dela me alegrarei, diz o Senhor dos Exércitos, né? E o sinal verde é você ficar à vontade em Deus. Esse sinal verde é você buscar Deus, deixar Deus entrar no seu coração, deixar Deus entrar na sua vida, deixar Deus entrar no seu corpo, na sua alma e também no seu coração, né? Então, você precisa ter essa confiança em Deus, né? Aprenda a discernir os tempos,
né? A discernir o tempo, aquietai, descanse em Deus. Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos, saber que eu sou Deus, serei exaltado entre nações, serei exaltado sobre a terra. Você precisa descansar e saber que Deus é Deus sobre a sua vida, né? Você precisa ter essa consciência de descanso, de destreza, né? A tribo de Issacar, ela discerniu o tempo e o modo, e Daniel foi achado 10 vezes mais sábio, né? Porque quando algo dá certo, queridos, é uma profecia, né, que funciona. A profecia que funciona é aquela profecia que traz a solução. Ela traz uma direção, uma diretriz, né? Ela traz uma orientação. Porque eu gosto de andar com sábios, porque eu gosto de ler livros, porque a filosofia é uma filosofia baseada na palavra de Deus. Ande sábios, porque será sábios. Porque eu vejo os sábios que eu ando se tornam cada vez mais sábios, né? E os tolos se tornam cada vez mais tolos. Porque eu leio livros, né? Porque às vezes as pessoas falam, tem certos tipos de coisa que eu não dou um passo sem ouvir a voz do Espírito Santo, né? Às vezes pode ser comum para qualquer um, né? Mas eu não vou dar um passo sem ouvir a voz do Espírito Santo, sem ou ter essa sensibilidade com o Espírito Santo, né? Por exemplo, você precisa ouvir de pessoas que tiveram sucesso em algo, né? Por exemplo, tem pessoas que arrebentaram, eu falo arrebentaram, é uma falsa expressão para dizer que foi muito feliz e próspero na área, uma das áreas da igreja, né? Então, você é uma bênção. Quando funciona, ele profetiza. Quando você tem um casamento que funciona, você profetiza. Quando você tem uma empresa que funciona, você profetiza. Quando você tem uma igreja que funciona, você profetiza, né? E profetizar, queridos, não esqueça disso. Profetizar não é chegar até a pessoa, eis assim diz o Senhor, né? Não é somente isso, né? Pode ser isso também, mas isso é um princípio. Profetizar, você vem com a solução. Os profetas são aqueles que trazem nas suas mãos a semente das soluções, né? Como a morte da panela, o profeta falou, coloque farinha na panela, né? Que a panela o veneno vai ser tirado. Coloque farinha na panela que o veneno vai ser tirado. Jesus olhava para os montes e falava, de onde vem, leva meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, né? Então profetizar é você ir além, é você ter uma experiência, uma esperança com Deus. Profetizar é isso, né? Você precisa ser um arquétipo, um modelo a ser seguido, a ser imitado. O apóstolo Paulo falou, e sei de meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Queridos, tem que estar cheio de falsos arquétipos, de falsos modelos, né? Eu não falo de gente perfeita, que isso não existe. Eu nasci no Evangelho, eu fiz um tour, né, dentro da igreja evangélica, né, onde estudei, né, como eu tenho uma mente muito analítica e Deus me fez para isso, para que eu pudesse estar no corpo de Cristo, pregando, incentivando e motivando, né? Eu sei que a igreja não é perfeita, né? O próprio Jesus tem a consciência disso e falou sobre isso, mas a igreja tem imperfeição. A melhor coisa que o mundo pôde existe no mundo, que Deus fez no mundo, foi a igreja do Senhor, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Reinos se sucumbiram, nações se sucumbiram, empresas se autodestruíram, cidades, né, foram destruídas, mas você vê que a igreja do Senhor está há 2000 anos, né, é a única entidade firmada, né, que perdura por 2000 anos, né, é a única empresa, digamos assim, né? Eu falo empresa no sentido não comercial, nem no sentido pejorativo, mas uma comunidade, né, que
perdura 2000 anos. Agora, claro que a igreja tem seus problemas, a igreja tem as suas nuances, a igreja tem as suas questões que precisam ser resolvidas. A igreja não é perfeita, né? Mas Deus, você acha que Deus é pego de surpresa? Não. Se às vezes nós não somos pegos de surpresa, o que dirá de Deus? Porque nós temos o Espírito de Deus, né? Então a igreja, ela está aqui para poder fazer a vontade de Deus, né? Independente de placa de igreja, esqueça isso. Esqueça que profeta é aquele que profetiza, assim diz o Senhor. Apenas isso. O profeta vai dar uma solução, o profeta vai encontrar uma solução para o problema, né? Ele vai líder é aquele que te leva de um ponto a outro, né? John Maxwell, ele fala sobre isso. E o líder é aquele que te leva de um ponto a outro. Jim Hall vai dizer que nós somos atraídos por aquilo que nós somos e atraímos aquilo que nós somos, né? Nós somos resultados daquilo que nós somos, o sucesso daquilo que nós somos. Nós somos o que seremos porque somos o que somos, né? Então, sucesso é isso, sucesso é você ser quem você em Deus, né? Sempre falo que em Deus não adianta você ter uma mente brilhante, você ser expert, você ser isso, ser aquilo, porque Deus, ele prova os corações, Deus, ele prova a alma, Deus, ele prova o espírito, ele pesa o espírito. Uma palavra, antes que a palavra saia de nossa boca, Deus já tem a noção, Deus já tem a consciência, Deus já tem a ciência, antes que a palavra saia de nossa boca. Então nós devemos ser um arquétipo, um modelo a ser seguido, a ser imitado. Porque os amigos de Davi eram mais matadores de gigante do que o próprio Davi. Os amigos de Davi se tornaram matadores de gigante porque o próprio Davi, sabe qual a questão? Porque Davi foi exemplo. Davi foi o primeiro guerreiro a matar um gigante. Davi foi o primeiro guerreiro a cortar a cabeça de um gigante. Davi foi o primeiro guerreiro, um arquétipo, um protótipo, um modelo que foi seguido por aqueles que gostavam de Davi. Falou, se Davi conseguiu, eu vou conseguir também. Se Davi, que é o nosso exemplo, nosso arquétipo, e acredite, Davi tinha a unção e o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se não gostou, reclame com Deus. Se você não gosta da Bíblia, vai reclamar com Deus. Não reclame com os escribas, tradutores, não. Reclame com Deus. Então, a Davi foi um arquétipo, um modelo a ser seguido. O segundo nome mais citado da Bíblia foi o nome de Davi. Um homem que tinha um coração quebrantado, um homem que, apesar de alguns deslizes, né, se arrependeu profundamente e teve metanoia. Deus jamais colocaria Davi no posto que colocou se Davi não tivesse uma metanoia, né? Ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Então, e Davi matou um gigante, um cara corajoso, um cara com sangue nos olhos, como dizem, um ditado popular, um cara com a faca nos dentes, né? Partiu para cima do gigante, o gigante tombou porque foi desafiar Davi, e desafiando Davi estava desafiando Deus, né? E todos os gigantes que se levantam contra você, para querer lhe destruir, eles vão beijar a lona, não tem jeito, né? Pelejarão contra vocês, mas vocês pelejarão, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos, nesse mesmo versículo, né? E eu sei que Deus, ele sempre tem um Zaziel que levanta para falar acerca do seu servo, né? Então pelejarei contra vós, mas não prevalecereis, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Agora tome sua posição, permaneça firme. Esse mesmo versículo é um dos grandes versículos de guerra de todos os tempos. Esse capítulo, essa epícope, né? Esse epílogo, como diz alguns cientistas na área. Então, é você trazer à memória aquilo que dá esperança, é você saber como Deus se comporta, e Deus quer que você se comporte. Deus não quer que a gente seja aqueles meninos birrentos, os neófitos, os tecnões, meninos que
não sabe se comportar como filhos amadurecidos, filhos amados de Deus. Deus, ele quer entregar coisa a mim e a você de pessoas maduras, pessoas altamente amadurecidas. Não estou dizendo que você vai ser perfeito. Perfeito, Davi estava longe de ser perfeito. Se você for olhar, na minha concepção, tinha 1001 homens, apesar que eu acho também que Davi foi um grande homem de Deus, 1001 homens de Davi para ser homem segundo o coração de Deus, mas a perfeição está no coração contrito a Deus e obedecer ligeiramente a Deus. Você vê, por exemplo, tem homens, uma das razões que Davi é considerado homem de Deus é porque Davi, ele obedecia ligeiramente a Deus. Ele mudava instantaneamente seu coração para Deus, a despeito daquilo que estava certo ou errado. Até nas coisas certas, ele ouvia a Deus e Deus tinha um plano maior, ele tornava ouvir Deus. Era um homem extremamente dependente de Deus. Se você não continuar, né, você vai ficar para trás. Se você parar no meio do caminho, você vai ficar para trás. Hoje em dia, queridos, nós devemos avançar. Deus dá uma ordem para a gente, né? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Marche. É um avanço, né? O apóstolo Paulo fala: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você tem que fazer esse ato de fé, você tem que fazer essas coisas de fé, né? Deixar as coisas que para trás ficam, né? E avançar para que estão diante de você. Esse que eu faço esse que eu faço algo novo na sua vida, né? Esse que eu trago boas novas, esse que eu trago uma boa notícia para você, né? Não ouça as notícias da televisão, não ouça as notícias dos jornais e deixe entrar no seu coração. Alguém já dizia que quando você não lê, você fica desinformado, e quando você lê ou ouve algo, as notícias, você fica mal informado. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo, né? Se você não continuar esperando, né, aprendendo, tendo um relacionamento com Deus, você vai ficar para trás, queridos. O analfabeto de hoje não é aquele que não sabe ler, é aquele que não sabe discernir as coisas, é aquele que não sabe reaprender, é aquele que não sabe sentar de novo no banco para tornar a aprender. Esse é o analfabeto, né? As pessoas mais imaturas da face da terra não são aquelas que não sabem escrever ou ler, são aquelas que não sabem aprender o que é certo, são aquelas que não sabem fazer o que é correto, não são aquelas que não sabem se posicionar de uma forma correta, né? Cuidado que o diabo ele recruta os ofendidos, os rejeitados, os sem referencial. Quando você pega algumas pessoas baderneiras que quebram as ruas, quebram os hospitais, as vias públicas, né, faz protestos e protestos anarquistas, né, você vai ver que essas pessoas têm sempre uma identidade mal relacionada com figura de linguagem, principalmente com seus pais. São pessoas que não foram amadas, pessoas que não tiveram uma compreensão do amor de Deus, sobretudo derramado por uma figura de autoridade, né? São pessoas que não tiveram pais, né? Não conheceram seus pais, ou tiveram pais tiranos, cruéis, algo dessa natureza, né? Que não tinham um relacionamento com o filho, né? Então as pessoas elas vão para a rua, elas quebram as coisas, elas são amargas, elas são azedas, elas vai para o caminho da promiscuidade, da lascívia, elas vão para o caminho da profanação, da blasfêmia, do sacrilégio. Haja em vista, aconteceu isso muito no Brasil. Você via jovens querendo protestar um direito seu, protestar contra qualquer algo, né, contra
que vai de encontro com a palavra de Deus ou com a necessidade humana, é um dever do ser humano. Agora você protestar, fazendo anarquia, se infligindo contra a Bíblia, queimando Bíblia, fazendo coisas terríveis, né? Que eu não vou me dar aqui o desprazer de falar. Então, isso não é protesto, isso é anarquia, isso é diabólico. E o diabo, ele recruta pessoas ofendidas, rejeitadas. Isso é referencial. Porque hoje os maiores coaches do mundo, né, do Brasil, e a onda de coach cresceu mais do que psicólogos, pastores, psicanalistas, psiquiatras, né? E eles crescem assim de uma forma tão brilhante porque eles estão trabalhando, dando aquilo que foi negado a essas pessoas, né? Os coaches estão fazendo programa de aceitação, né? De inclusão, né? Claro que é uma inclusão salutar, não uma inclusão pejorativa, né? Então, é isso que os coaches estão fazendo, né? A rejeição, o poder da rejeição é muito grande, queridos. Como uma pessoa rejeitada, ela se torna uma pessoa amarga, triste, abatida, infeliz, né? Ela se torna isso, e o diabo recruta esse tipo de pessoas, pessoas ofendidas, né? As pessoas ofendidas que não souberam ressignificar. E para isso tem cura, os profetas estão aí, tem muitos profetas que estão aí, né? E não somente os coaches, né? Que isso é um papel da igreja, mas louvo a Deus pela vida dos coaches que falam, e ajuda muitas pessoas, como qualquer outro profissional. Queridos, pare de ficar com a visão epicorista, né? Que Deus separa o santo e profano. O epicurista, ele acha que, por exemplo, santo só é a Bíblia, né? Você ter uma vida, você estudar um livro salutar, também não é santo, né? Santo é aquilo que você faz, santo é aquilo que você transforma em santidade, né? Então, o epicurismo, ele separa o santo do profano, né? Aqui é santo, aqui é profano, aqui é santo, aqui é profano. Onde vós colocar vossos pés, né, estará santo, né? Santificarás. A sua responsabilidade, que é fruto das suas escolhas, né? Sua responsabilidade é fruto das suas escolhas. Você é responsável, nós somos resultados dos nossos encontros. Nós somos responsáveis por nossas escolhas, né? E nós devemos ter essa questão e esse princípio de colocar escolhas sábias, né? Honre as pessoas, honre seu pai, honre sua mãe, honre seus filhos, honre seu vizinho, honre seu líder, honre o seu prefeito, honre o seu governador, honre o seu presidente, honre o seu deputado, honre as autoridades civis, eclesiásticas e militares. Ah, pastor, mas eu não gosto dele, que deixa eu te dizer, é um princípio. Honre a todos. Não estou dizendo que você vai concordar com tudo que ele fala, não estou dizendo que você vai bater palmo para tudo que ele faz, mas você precisa honrar. Honrar um princípio, é um caráter. Honrar é uma personalidade amadurecida. Jesus honrava todos aqueles que estavam perto dele. Honrando quer dizer não maltratando e não desejando mal, né? Honrar significa isso, não maltratar, não desejar mal. Você pode honrar uma pessoa, por pior que seja, não maltratando, não desejando mal, né? Então, honre as pessoas, porque atrás de qualquer pessoa tem um ser humano. Eu me lembro que o professor no seminário, ele falava o seguinte, que por trás de cada pecador existe uma alma. Aquela frase me marcou. Então, quando eu comecei a pregar o evangelho, eu via que por trás de cada pecador, atrás tem uma alma que foi ferida e precisava de cuidado. E o pastor, ele sabe disso, todo pastor ele sabe disso, né? Eu vos darei pastores segundo meu coração, que pastorei com inteligência e conhecimento. O pastor ele precisa saber disso.
Você não é vítima, você é o engenheiro criador da sua própria história. Queridos, o vitimismo é algo terrível. O vitimismo deixado pela escola de Frankfurt, por Rousseau. O Rousseau disse que um homem é bom, mas a sociedade o corrompe. John Locke vai dizer que um homem ele não é bom nem ruim, ele é uma tábua rasa e ele vai aprendendo as coisas de acordo com a sua vivência, né? Eu gosto desses filósofos de alguma parte, mas todos os dois estão equivocados, né? Porque Deus amou muito a maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo mundo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então significa dizer que tanto Rousseau, tanto John Locke estão equivocados nas suas pragmáticas, né? Um homem, ele é resultado do encontro com Deus, né? Jesus morreu, ressuscitou. Jesus ele foi entregue por nós, pecadores, para que podemos ter uma nova vida, uma vida com abundância. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. O apóstolo Paulo ele profere, onde abundou pecados, para abundou a graça. Então Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desculpe Rousseau, desculpe John Locke, vocês estão errados. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio controla-se. O tolo, ele derrama sua ira. Às vezes você olha na televisão e você vê as pessoas fazendo algo desatinos, alguns desvaneios, desatinos, absurdos. Porque você vai ver ali as pessoas iradas, as pessoas tomadas por uns sentimentos que não é de Deus. E não é despeito. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. A ira, você pode ter um momento, mas você tem que condicionar sua ira a Deus. Claro que você vai ver uma situação de justiça, você não vai ficar sorrindo, ou você é sarcástico, ou você é louco, ou você precisa de um tratamento urgente, mas você não vai deixar aquela ira tomar conta de você, né? Você precisa se alinhar com as pessoas certas do seu destino. E quando eu falo pessoas certas, queridos, não somente fisicamente também. Você tem que colocar pessoas do seu destino e não olhe pela aparência. Não olhe pela aparência, olhe pela essência. Eu falei aqui ontem, pessoas que trocam a essência pela aparência, né? Troca a essência pelo trivial, pelo fútil, pelo inútil, né? É como o profeta Samuel, ele foi consagrar, ele foi levar o óleo para ungir o rei de Israel. Aí veio Abinadab, bonitão, alto, forte. Ele vinha consagrar, os cristãos falou, não é esse. Veio Samar, né? Veio outros irmãos de Davi, um arquétipo brilhante, né? No seu estereótipo, na sua, como diz o outro, na sua ferramenta, né? Mas pessoas que estavam desprovidos daquilo, da graça de Deus. E havia assim um que era até bonito, mas bem menos do que os outros, né? Ele era um homem de formosa aparência, um homem simples, mas um homem cheio do coração de Deus, Davi. E quando Samuel pergunta a Jessé, tem mais alguém, Jessé? Tem o caçula, ele está lá cuidando das ovelhas. O Espírito Santo bradou, chama o menino. Ninguém assenta na mesa sem o menino estar presente. Quando Jessé viu Davi, meu Deus, chega a me arrepiar todo, glória a Deus, apontou o dedão e falou, esse é o escolhido de Deus, esse é o cara,
Esse é a fera, esse é o homem de Deus que vai fazer uma história espetacular na história da humanidade. E você conhece o rei Davi. Então, associe seu destino a pessoas com essência, não com aparência. As pessoas mais, quem sabe, eu sou um cara analítico, gosto da leitura, gosto de pesquisar a Bíblia, gosto de assentar-se, debruçar sobre a palavra de Deus, né, desde pequeno, desde o contexto ali, né, vendo o meu pai, a igreja que eu venho, passando pelo seminário. Mas uma coisa que eu gosto, mas que eu já falei aqui sobre as 5 pessoas que Deus procura, é a questão da essência. Pessoas que vivam por propósito. Davi, ele vivia por propósito, Moisés vivia por propósito, Débora vivia por propósito. Também falou, pastor, o senhor fala dos homens e das mulheres também de Deus, né? Tem mulheres de Deus aí, meu amigo, que pelo amor de Deus, né? Eu prego sempre entre as mulheres, os homens de Deus, que foram com resultados espetaculares. Esther, Débora, Maria Madalena, meu Jesus, Maria, mãe de Jesus, meu Deus, Isabel, a tia de Jesus, que é isso? Né? E não somente são os homens que agradaram o coração de Deus, teve mulheres aí espetaculares, meu Deus do céu, e ficaria aqui o tempo todo. Mas vamos voltar ao texto. Deus trabalha conosco, confirmando a palavra quando tudo acontece. Olhe para cima. É como diz o Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Né? Quando as coisas estiverem turbas, as coisas estiverem as trevas querer invadir a sua vida, olhe para o céu, né? Eleve meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. Com certeza essa nuvem vai se dissipar e vai vir um sol maravilhoso, o sol da justiça, o sol do meio-dia. Assim será a minha justiça como o sol da meio-dia. Gente, ninguém pode esconder o sol. O sol como a verdade, o sol quando ele sobe, ninguém esconde. Ninguém esconde o sol. Pode colocar nuvem de fumaça, pode colocar lonas gigantes, pode fazer o que for, mas o sol ninguém esconde. Deus é comparado como o sol da justiça. Há momentos que Deus vai esclarecer as coisas, dando significado a elas. Queridos, Deus, eu tenho um ditado nos pentecostais, quando eu me acendi a pregar nas igrejas, nos púlpitos, frequentei muitas igrejas, e frequento, né? Não apenas para pregar, muitas das vezes mais para ouvir do que para pregar. Né? Eu acho que a pregação, ela é um resultado daquilo que Deus te dá. Eu nunca, graças a Deus, nunca rejeitei uma pregação, né? A não ser quando fosse por um motivo maior, né? Algo que não tivesse mesmo como atender a demanda, mas graças a Deus, nas igrejas simples, humildes, singelas, eu nunca fui de rejeitar a pregação de quem quer que seja. Mas, veja bem, Deus, ele complica, descomplica, depois explica porque complicou. É algo, um ditado dos pentecostais. Por quê? Porque Deus, ele vai dar significância a uma tribulação que você passa lá na frente. Foi o que Deus falou com Pedro. Pedro, o que eu faço agora você não entendes, mas amanhã entenderás. Deus falou para o discípulo, o que o que eu faço agora você não entende, mas amanhã entenderás. Ei, pare de querer entender as coisas de Deus com a mente cartesiana. O cartesianismo, a mente grega, né? A fé, ela perpassa a mente grega. É que eu falo, por exemplo, os meus dons são dons analíticos, né? Voltado para a questão da ciência, mas o que prevalece em mim é o discernimento e a intimidade e o relacionamento com Deus. Então, se Deus fala comigo, aquilo que eu tenho como certeza, deixo de lado e vou ficar com aquilo que Deus falou comigo. Eu não estou na escola de Bacon
O Bacon, Francis Bacon, o filósofo, falava tudo que é documentado, experimentado, cientificamente concluído, elaborado, é que tem permanência e tem validade. Né? Não, no reino de Deus não é isso. No reino de Deus você é o que você é. Então, cuidado. Eu me lembro de um pastor, ele se deixou se levar, ele era muito usado na década ali de 1999, 2001, 2002, até provavelmente, né, o final dos anos 2000, né, não passa disso. E esse pastor, ele foi muito usado por Deus, mas deixou se ferir por alguns esquemas da vida, entrando em seara que não era dele, entrando em caminhos que não era dele, apesar do conhecimento. Eu falo aqui, conhecimento não evoga em nada, que conhecimento é bom, mas o conhecimento ele precisa ser domado para a palavra de Deus. Meu conhecimento tem que ser alinhado à palavra de Deus, a minha expertise. E esse pastor escrevia livro, pregava aqui, pregava ali, tinha tudo que um grande pastor podia fazer, e tinha frutos. E era um homem muito usado por Deus. É tanto que até os seus requisitos daquela época produzem um fruto excelente ainda hoje. Mas aquele pastor ficou desconfigurado, né? Eu falei aqui que o diabo recruta os feridos, né? E aquele pastor, ele ficou ferido, a ferida infeccionou e ele está infectando a outros, né? Ele não para de sangrar, né? Ele não para de sangrar. Esse pastor, o pastor Carlos Fábio, né? As questões deles, né? As coisas que eles falam, pastor, mas tem alguma coisa que ele fala aqui que é verdade, claro. Se você pegar Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Schopenhauer, eles vão falar a verdade, tem verdade deles que são contundentes, que a verdade sempre é verdade. Mas a essência se percebe que está longe de Deus. Aparta-se do mal aquele que invoca o nome do Senhor. Santificai-vos, porque amanhã estarei no meio de vós. Eu desfaço, né, as suas transgressões, dos teus pecados, eu não me lembro mais, diz o Senhor. Então Deus, ele perdoa nossos pecados, nossas transgressões, né? Ainda que nosso pecado seja vermelho como carmesim, ainda que nosso pecado seja vermelho como escarlata, transformarei como branco, como pura lã, como pura neve. Um dia um sujeito chegou para mim e falou: pastor Oséias, eu cometi tal pecado. Eu falei: glória a Deus, graças a Deus. Isso para Deus não é nada. Eu conheço um que pode purificar você desse pecado. E aquele camarada conversou comigo, ele estava com uma alma pesada, uma alma farta, uma alma leve, depois que eu apresentei a Cristo a ele, né? Ele chegou ali: o pastor, eu fiz tal coisa, e aí me deu uma posição, pastor, me ajude. Depois que conversei com ele, cerca de 10 minutos, aquele homem que estava sorrindo, estava brilhando com os olhos, estava uma nova criatura, né? Então, Deus, ele perdoa nossos pecados, desfaça as tuas transgressões, os teus pecados, não me lembro mais. Ele joga o nosso pecado no fundo do mar e fala: é proibido pescar de volta. E por último lugar, queridos, a gratidão limpa os olhos, né, das pessoas. A gratidão, ela limpa os olhos. Seja grato a Deus, seja grato às pessoas ao seu redor, seja grato aos seus pais, seja grato aos seus filhos, seja grato ao seu pastor, seja grato aos seus amigos, seja grato aos seus professores, seja grato a todo mundo, né? Seja grato às pessoas que estão do seu lado, seja grato até pelos seus inimigos que te fazem pessoas melhores. Seus inimigos fazem de você vigiar para que você venha ser uma pessoa melhor. É como disse Abraham Lincoln: eu dou graças a Deus pelos meus inimigos, porque eles me tornam melhor daquilo que eu deveria ser, porque eu vigio a mim 2 vezes mais. Então, seja grato pelos seus inimigos, seja grato mais ainda pelos seus amigos, né?
e honre sempre as pessoas, que ele tem um princípio da honra. O princípio da honra é você honrar, né? E não somente honrar os seus amigos, honrar o ser humano, né? É como Jesus falou para Judas: Judas, a que vieste? O que Judas fez não deformou o pensamento de Jesus em relação a Judas. Então tenha gratidão, viva a vida com ação de graças, temperado com a palavra de Deus. Sua colheita é as suas ações em Deus. Né? O que você pode fazer agora, não deixe para depois, né? No sentido de uma coisa proativa que está no poder das suas mãos. Né? Lance palavra profética, mude seu ambiente, converse com pessoas, alimente da palavra de Deus, tenha uma visão positiva da vida. Né? Avalie a si mesmo, examine a ti mesmo. Se seu sinal estiver vermelho, pare. Se estiver amarelo, fique em alerta. Se estiver verde, fique à vontade. Né? Faça isso consigo mesmo. Quais são as áreas da sua vida que você precisa tratar? Né? O que é que você precisa fazer para se tornar uma pessoa melhor em si mesmo? Então, queridos, que Deus abençoe, que essa mensagem venha abençoar o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Forte abraço, seu amigo pastor Oséias Silva.